Salmo 74. Ó Deus, por que nos abandonou definitivamente? Qual a razão dessa sua ira contra nós, as ovelhas da sua pastagem? Lembre-se de que somos o seu povo escolhido, o povo que o Senhor comprou há muito tempo e libertou da escravidão, para ser a sua propriedade. Lembre-se, Senhor, do Monte Sião, o seu lar aqui na terra. Ande entre as ruínas da cidade e do templo. Veja que terrível destruição os inimigos fizeram. Lá onde o povo se reunia para adorar os inimigos, deram seus gritos de guerra e hastearam suas bandeiras para comemorar a vitória. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta. Quando entraram no templo com seus machados e machadinhas, destruíram o forro das paredes e as placas de madeira trabalhada. Incendiaram o seu templo, profanaram completamente o lugar da sua habitação. Não deixaram pedra sobre pedra. Eles decidiram acabar de vez com a adoração a Deus e por isso destruíram todos os lugares onde nosso povo se reunia para adorá-lo. Já não vemos os sinais miraculosos. Nossos profetas foram mortos e não existe quem possa nos dizer quando esta nossa miséria vai terminar. Até quando, ó Deus, o inimigo vai continuar zombando de nós? Será que o adversário falará com coisas horríveis do seu nome para sempre? Por que o Senhor fica de braços cruzados? Por que não estende a sua mão direita para acabar com eles? Mas Deus é o meu rei desde o começo da história. Salva o seu povo em toda a terra. Com seu poder dividiu ao meio as águas do mar e esmagou sobre as águas a cabeça das serpentes marinhas. Destruiu as cabeças do Leviatã, que acabaram servindo de alimento para os animais no deserto. O Senhor abriu fontes e regatos e secou grandes rios. O dia é seu e sua é a noite. O Senhor estabeleceu o sol e a lua. O Senhor determinou os limites da terra, formou as estações, o verão e o inverno. Agora, ó Senhor, veja como o inimigo tem zombado do Senhor. Essa nação sem Deus e cheia de orgulho está dizendo coisas horríveis a respeito do seu nome. Não permita que a vida da sua pomba predileta seja destruída pelos animais selvagens. Não se esqueça para sempre do seu povo fraco e indefeso. Proteja a nossa vida. Lembre-se da sua aliança e das promessas, porque a violência se espalhou por toda a terra, em cada canto e lugar escuro. Não permita que os fracos e humildes sejam destruídos. Mude essa situação para que os pobres e necessitados louvem o seu nome. Ó Deus, levante-se e defenda a nossa causa, dia e noite sem parar. Essa gente sem juízo ofende e despreza o Senhor. Não fique surdo aos gritos dos seus inimigos, nem ao barulho cada vez mais alto dos seus adversários. Salmo 75. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e contamos os seus feitos maravilhosos. O Senhor promete na ocasião oportuna. O Senhor promete, na ocasião oportuna vou julgar com justiça os perversos. Mesmo que a terra trema, os seus moradores vivam em tumulto, eu manterei firmes as bases que sustentam o mundo. Muitas vezes avisei aos orgulhosos, não fiquem cheios de si. Também disse aos que desprezam a Deus, não pensem que vocês são mais fortes que Deus. Não se rebelem contra os céus, fazendo pouco caso do Senhor. A força e a ajuda não vêm do Oriente ou do Ocidente. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Na mão do Senhor há uma taça, cheia de um vinho forte e espumante. É a taça de seu julgamento, da qual os perversos beberão até a última gota. Mas quanto a mim, falarei dessas coisas para sempre, cantando louvores ao Deus de Jacó. O Senhor promete, destruirei o poder dos perversos, mas aumentarei a força dos homens que me obedecem. Salmo 76. Deus é conhecido em Judá. O seu nome é grande e respeitado em Israel. Sua casa está em Salém, o seu templo está no Monte Sião. Ali ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra do inimigo. Como o Senhor é glorioso, é mais majestoso do que os altos montes. Os homens valorosos foram derrotados, dormem o sono da morte, e nem os soldados mais valentes puderam evitar a derrota. Quando o Senhor deu a ordem, ó Deus de Jacó, carros de guerra, cavalos e cavaleiros ficaram paralisados, fora de ação. Somente o Senhor é tremendo.
Não é sem razão que todos têm medo da sua ira. Lá dos céus decretou o juízo e a terra treme, os povos ficaram quietos de medo. Quando o Senhor se levantou para cumprir a sentença e salvar todos os oprimidos na terra. E quando o homem, cheio de ira, se revolta contra o Senhor, a sua vitória ainda é maior e a sua glória aumentará. E com os restos da batalha o Senhor se vestirá. Cumpram todas as promessas que fizeram ao Senhor, o seu Deus. Não deixe de cumpri-las. Que todas as nações vizinhas tragam ofertas de gratidão para Deus, aquele que é digno de temor e honra. Ele acaba com o orgulho dos príncipes e todos os reis da terra têm medo dele por causa dos seus grandes feitos. Salmo 77. Clamo ao Senhor em alta voz, falo com Deus, procurando a sua ajuda. Estou angustiado e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele de noite, estendendo as mãos sem parar. Para mim não haverá alegria, até que Deus me tire desta agonia. Lembro-me de Deus, penso nele e começo a gemer, com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. Por sua causa, não consigo dormir esperando sua ajuda. Estou tão confuso e perturbado que nem consigo falar. Fico lembrando dos tempos antigos, das coisas boas que aconteceram no passado. Lembro das canções alegres que eu cantava à noite. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: será que o Senhor vai nos abandonar para sempre? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Teria acabado para sempre o seu amor fiel e cuidadoso? Será que as suas promessas eternas acabaram? Será que Deus se esqueceu de mostrar misericórdia? Será que a sua ira tomou o lugar da sua compaixão? Então pensei comigo mesmo: este deve ser o meu problema. A mão direita do Altíssimo não age mais. Começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que Ele realizou no passado. Pensarei em tudo que Ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Concentrarei meus pensamentos naqueles milagres. Seus caminhos, ó Deus, são santos e perfeitos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O Senhor é o Deus que faz maravilhas. Mostra a todos os povos da terra o seu grande poder. Com o seu braço forte libertou o seu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas viram o Senhor, tremeram de medo, e até o fundo do mar estremeceu. As nuvens negras deixaram cair a chuva, os trovões ressoaram e os raios cortaram o céu de uma ponta à outra. No redemoinho ouvia-se o barulho do trovão. Seus relâmpagos iluminaram o mundo, enquanto a terra tremia e sacudia-se violentamente. O caminho que o Senhor fez para o seu povo passou pelo mar, um caminho por águas poderosas, e ninguém viu as suas pegadas. O Senhor guiou o seu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Salmo 78. Povo meu, ouça com atenção a minha lei. Abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga, que nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Jacó para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis aos seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte, para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Assim eles não serão como os seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Os soldados de Efraim, embora estivessem bem armados, bateram em retirada no dia da batalha. Eles não cumpriram a aliança que tinham feito com Deus e desobedeceram a sua lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que ele fez diante do povo de Israel. Ele fez maravilhas diante dos seus antepassados na terra do Egito, no campo de Zoan. Depois dividiu as águas do mar para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas como numa represa.
Durante o dia, ele guiava o povo como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo. No deserto, abriu as rochas e deu ao povo muita água para beber, como se a água brotasse de uma fonte. Da rocha quente do deserto, ele fez correr verdadeiros rios de água. Apesar de tudo isso, eles continuaram a desobedecer, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Em seus corações, eles deliberadamente colocaram Deus à prova, reclamando do maná e pedindo comida de que gostavam. Reclamaram contra Deus, resmungando: será que Deus é capaz de nos dar uma comida gostosa aqui no meio do deserto? Sabemos que Ele já nos deu água, fontes que brotaram em grandes quantidades das pedras. Agora queremos ver se Ele pode nos dar pão e carne também. Quando o Senhor ouviu isso, se enfureceu, castigou os rebeldes, mandando fogo do céu, e mostrou a sua ira contra Israel, porque os israelitas não creram nele, nem confiaram em Deus como seu Salvador na hora da dificuldade. Apesar disso, ele deu ordens às suas nuvens e abriu as janelas do céu, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim Deus deu a eles pão do céu para comer. Os israelitas comeram pão dos anjos até não aguentarem mais. Com seu grande poder, Deus enviou dos céus o vento oriental e fez avançar o vento sul. Fez cair carne sobre o povo como pó, bandos de aves como a areia do mar. As aves caíram junto às tendas do povo, por todo o acampamento. Então todos comeram à vontade toda a carne que queriam, porque Deus tinha atendido aos seus pedidos. Mas antes de ficarem satisfeitos, enquanto ainda estavam comendo, acendeu-se a ira de Deus. Ele mandou seu castigo e alguns dos homens mais fortes de Israel morreram, os melhores jovens de Israel. Ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Como castigo, ele encurtou a vida daquela geração e deu aos israelitas muitos sofrimentos. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele arrependidos. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Salvador. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus, e eles não cumpriam a aliança feita com o Senhor. No entanto, Deus foi compassivo e perdoou os pecados do povo em vez de destruí-lo. Várias vezes ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eram homens, meros homens mortais, cuja vida some no instante como a brisa passageira que não retorna. Quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes puseram a Deus à prova e pediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Eles se esqueciam do grande poder de Deus, da forma como livrou o seu povo do inimigo opressor. Esqueceram-se dos milagres que ele fez no Egito, das grandes maravilhas realizadas na região de Zoan, quando transformou em sangue as águas dos rios do Egito, não havendo água para os egípcios beberem, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que invadiram todo o país causaram grande destruição, quando entregou as colheitas às lagartas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos, e destruiu as plantações de uvas pela chuva de pedras e suas figueiras com geadas. Durante as tempestades, as pedras e os raios mataram muitos animais dos rebanhos egípcios. Deus lançou contra os egípcios todo o furor da sua ira, com o seu castigo, violência e grandes desgraças, com muitos anjos destruidores. Não parou com a sua ira, não evitou a morte dos egípcios e mandou pragas e pestes contra aquela terra. Finalmente, matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito, que eram a força e a alegria dos lares egípcios. Levou seu povo para fora do Egito, como um pastor guiando suas ovelhas. Conduziu Israel através do deserto, guiou o povo em paz e segurança, e assim Israel não teve medo. Seus inimigos, porém, foram afogados no mar. Deus levou o povo até a fronteira da sua terra santa, para as montanhas que ele criou com seu poder. De lá expulsou outras nações, bem diante dos olhos deles. Distribuiu a cada tribo as suas terras por herança e deixou que os israelitas habitassem em suas tendas. Mas apesar de todas essas bênçãos, continuaram a ser rebeldes e desobedientes a Deus. Abusaram da paciência do Altíssimo, deixando de cumprir a sua vontade. Cometeram os mesmos pecados da geração anterior. Desviaram-se do caminho certo, como um arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam o alvo.
Eles o provocaram, construindo altares pagãos e adorando imagens de falsos deuses no alto dos morros. Sabendo-o Deus, enfureceu-se com o povo de Israel. Cansado de tanta desobediência, rejeitou seu povo completamente. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, o lugar que era a sua casa entre os homens, e deixou que a arca da aliança, o símbolo da glória e poder de Deus, fosse conquistada pelos inimigos de Israel. Deixou os israelitas morrerem à espada, porque enfureceu-se com o seu povo escolhido. Os jovens israelitas morreram queimados, e as moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas nem podiam chorar. Então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro valente despertado do domínio do vinho. Com golpes poderosos, obrigou os inimigos a recuar, envergonhando-os para sempre. Ele rejeitou a tribo de José, não escolheu a tribo de Efraim. Em seu lugar, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Ali ele construiu o seu templo, alto e firme como a terra, eterno como os céus. Escolheu o seu servo Davi, que antes era pastor de ovelhas. Tirou do pastoreio das ovelhas para ser o pastor de Jacó, o seu povo de Israel, sua herança. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria.